Olá, amigos e seguidores do canal, bem-vindos a todos. Aqui é Vitor Machado do canal Vitor Man, Literatura Fantástica e de Terror. Hoje é Interlúdio de Terror, quarta-feira, 9 de abril, e é momento de dar sequência na nossa narração do grandioso romance Drácula de Bram Stoker, publicado originalmente em 1897. Nós estamos já indo para a 10ª postagem de um total de 14. Portanto, a aventura se encaminha para o seu ponto alto, o confronto final entre Drácula e Van Helsing e seus amigos. Bem, como combinado, não haverá introdução, comentários sobre autor, obra e personagem, porque isso tudo já rolou na primeira postagem. Está aqui nos cards a playlist Bram Stoker, que tem tudo que já foi narrado até o momento. Para quem ainda não começou a ouvir, não pode perder, né? Era isso aí. Só lembrando, aos sábados, sábado que vem nós vamos ter mais Projeto Lovecraft, né? Aquela nossa sequência de narrações, já narramos toda a obra dele em anos anteriores, e desde o ano passado para agora nós estamos narrando contos escritos em parceria pelo mestre com outros amigos escritores, ou contos de autores do Círculo Lovecraft, como será no sábado que vem. Mas hoje vamos ficar na presença de Drácula. Espero que vocês se divirtam ouvindo. Um abração, até mais. Drácula, 1897, capítulo 18. Diário do Dr. Seward, 30 de setembro. Cheguei em casa às 5 horas e descobri que Goldman e Morris não apenas haviam chegado, mas também já haviam estudado a transcrição dos diversos diários e cartas que Harker e sua maravilhosa esposa haviam feito e organizado. Harker ainda não havia retornado de sua visita aos transportadores sobre os quais o Dr. Hennessy havia me escrito. A Sra. Harker nos ofereceu uma xícara de chá, e posso dizer com sinceridade que, pela primeira vez desde que moro aqui, esta velha casa pareceu um lar. Quando terminamos, a Sra. Harker disse: Dr. Seward, posso lhe pedir um favor? Quero ver seu paciente, o Sr. Renfield. Deixe-me vê-lo. O que o senhor escreveu sobre ele em seu diário me interessa muito. Ela parecia tão suplicante e tão bonita que não pude recusá-la. E não havia razão alguma para fazê-lo, então a levei comigo. Quando entramos no quarto, eu disse ao homem que uma dama gostaria de vê-lo, ao que ele simplesmente respondeu: Por quê? Ela está visitando a casa e quer ver todos que estão nela. Respondi. Muito bem. Disse ele. Deixa entrar. É claro. Mas espere um minuto enquanto eu arrumo o lugar. Seu método de arrumação era peculiar. Ele simplesmente engoliu todas as moscas e aranhas que estavam nas caixas antes que eu pudesse detê-lo. Era bastante evidente que ele temia ou tinha ciúmes de alguma interferência. Depois de concluir sua repugnante tarefa, disse alegremente: Deixa a dama entrar. E sentou-se na beira da cama com a cabeça baixada, mas com as pálpebras erguidas o suficiente para poder vê-la enquanto ela entrava. Por um momento, pensei que ele pudesse ter alguma intenção homicida. Lembrei-me de quão quieto ele tinha estado pouco antes que ele me atacasse no meu próprio escritório, e tomei o cuidado de me posicionar onde pudesse vê-lo, caso tentasse se mover. Ela entrou na sala com um ar gracioso e ágil. Sua presença transmitia respeito e admiração, algo que, sem dúvida, é uma das qualidades mais necessárias para lidar com um lunático, pois facilita o controle. Sra. Harker caminhou até ele, sorrindo agradavelmente, e estendeu a mão. Boa noite, Sr. Renfield. Sei que você me conhece, pois o Dr. Seward me falou sobre você. Ele não se mexeu para cumprimentá-la, mas observou atentamente, com um traço de dúvida no rosto. Seu olhar demonstrava surpresa e curiosidade. A dúvida surgiu em sua expressão, e para minha intensa surpresa, ele disse: Você não é a moça com quem o doutor queria se casar, é? Não pode ser, você sabe? Disse ele. Porque ela está morta. A Sra. Harker sorriu docemente ao responder: Oh, não! Eu tenho meu próprio marido com quem me casei antes mesmo de conhecer o Dr. Seward, ou de ele me conhecer. Sou a Sra. Harker. Então o que está fazendo aqui? Meu marido e eu estamos visitando o Dr. Seward. Então não fique. Mas por que não? Pensei que esse tipo de conversa poderia não ser agradável para a Sra. Harker, tanto quanto não era para mim, então intervi. Como você sabia que eu queria me casar com alguém?
Sua resposta foi simplesmente desdenhosa, dada em um tom de desprezo, e ele desviou o olhar da Sra. Harker para mim, retornando o foco para ela logo depois. Que observação tola. Eu não vejo isso como tolice, Sr. Renfield. Disse a Sra. Harker, agora me defendendo. Ele respondeu com a mesma cortesia e respeito com que havia falado comigo anteriormente. A senhora, claro, entende, Sra. Harker, que quando um homem é tão amado e respeitado quanto o nosso anfitrião, tudo nele desperta interesse em nossa pequena comunidade. O Dr. Seward é amado não apenas por sua família e amigos, mas até mesmo por seus pacientes, que, devido ao seu frágil equilíbrio mental, são propensos a distorcer causas e efeitos. Desde que tenho convivido intimamente com lunáticos, não pude deixar de notar que alguns deles inclinam-se para os erros lógicos, conhecidos como non causa e ignoratio elenchi. Abri bem os olhos diante dessa nova revelação. Aqui estava meu próprio lunático, o mais incomum que já conheci, discutindo filosofia e lógica com a elegância de um cavalheiro refinado. Perguntei-me se era a presença da Sra. Harker que havia ativado essa lembrança em sua mente, se essa nova fase era espontânea ou de alguma forma influenciada inconscientemente por ela. Então ela possui um raro dom de poder. Continuamos a conversar por algum tempo, e percebendo que ele parecia razoável, ela se arriscou a olhar-me interrogativamente, sugerindo que eu o incentivasse a continuar falando. Quando o fiz, ele se dirigiu diretamente ao tema da imparcialidade no pensamento científico, chegando até a citar a si mesmo como exemplo ao mencionar certos pontos. Eu mesmo sou um exemplo de um homem que tinha uma crença estranha. De fato, não é de se admirar que meus amigos tenham ficado alarmados e insistindo que eu estava fora de controle. Eu costumava fantasiar que a vida era uma entidade positiva e perpétua, e que ao consumir uma infinidade de coisas vivas, por mais baixas que fossem na escala da criação, eu poderia prolongar indefinidamente a minha própria vida. O doutor aqui presente pode confirmar que, em certos momentos, eu acreditava tão fortemente nisso que realmente tentei tirar uma vida humana. Ele se lembrará de que, em uma ocasião, tentei matá-lo para fortalecer meus poderes vitais através da assimilação do seu próprio sangue no meu corpo, confiando, é claro, na verdade bíblica de que o sangue é a vida. Embora, de fato, a perversão de certas nações tenha vulgarizado esse conceito até o ponto do desprezo. Não é verdade, doutor? Assenti com a cabeça, pois estava tão surpreso que mal sabia o que pensar ou dizer. Era difícil imaginar que eu tinha acabado de vê-lo engolindo suas aranhas e moscas apenas 5 minutos antes. Olhando para meu relógio, percebi que deveria ir à estação para encontrar Van Helsing, então disse à Sra. Harker que era hora de partir. Ela se despediu gentilmente do Sr. Renfield. Adeus, e espero vê-lo novamente, em circunstâncias mais agradáveis para você. Para minha surpresa, ele respondeu. Adeus, minha querida. Rezo a Deus para nunca mais ver seu doce rosto novamente. Que Ele a abençoe e proteja. Quando fui à estação encontrar Van Helsing, deixei para trás a casa e seus habitantes. O pobre Art parecia mais animado do que há tempos. Desde que Lucy adoeceu, Quincy também parecia mais semelhante ao jovem brilhante que era há muito tempo. Van Helsing desceu da carruagem com a agilidade impaciente de um menino. Ele me viu de uma só vez e correu até mim, dizendo: Amigo John, como vão as coisas? Bem? Então, tenho estado ocupado, mas venho para ficar se necessário. Todas as questões estão resolvidas comigo e tenho muito o que contar. A senhora Mina está com você? Sim. E o marido dela, Jonathan, e Arthur, e meu querido amigo Quincy, eles estão com você também? Bom.
Ao entrarmos na casa, contei a ele tudo o que havia acontecido e como meu diário se mostrou útil graças à sugestão da Sra. Harker. O professor interrompeu, dizendo: Ah, essa maravilhosa senhora Mina. Ela tem o cérebro de um homem. Um cérebro que um homem deveria ter se fosse muito dotado. E o coração de uma mulher. Deus bom fez dela uma combinação perfeita, acredite em mim. Ele a fez para esse propósito. Amigo John, sobre ela agora recai o fardo de nos ajudar a derrotar este terrível perigo. Não é justo que ela corra um risco tão grande. Nós, homens, estamos determinados. Na verdade, não estamos empenhados em destruir este monstro. Mas isso não é tarefa para uma mulher. Mesmo que ela não se prejudique, seu coração pode falhar diante de tantos horrores, e daqui para frente ela deve sofrer, tanto em mente quanto em nervos e em sua própria carne. Além disso, ela ainda é jovem e não tão marcada pelo tempo como nós. Você me dirá que algumas coisas ela deve saber agora, se não hoje, amanhã, que ela tenha um descanso por agora. Essa é nossa tarefa e a enfrentaremos sozinhos. Eu concordei. Eu conversei calorosamente com ele e então lhe contei o que descobrimos em sua ausência. Que a casa que Drácula havia comprado era justamente a que ficava ao lado da minha. Ele ficou surpreso e uma grande preocupação surgiu em seu rosto. Ah, se tivéssemos sabido disso antes, disse ele. Pois então poderíamos tê-lo alcançado a tempo de salvar a pobre Lucy. No entanto, não devemos chorar pelo leite da amada, como vocês dizem. Não vamos pensar nisso, mas seguir nosso caminho até o final. Então ele mergulhou em um silêncio que durou até chegarmos ao portão da minha casa. Antes de nos prepararmos para o jantar, ele disse à Sra. Harker: Fui informado, senhora Mina, pelo meu amigo John, que você e seu marido organizaram com exatidão todos os acontecimentos até o momento. Não até este momento, professor. Ela respondeu impulsivamente. Mas por que não até agora? Até agora vimos como cada pequeno detalhe tem lançado boa luz sobre os fatos. Contamos nossos segredos e ainda assim ninguém que os contou saiu prejudicado. A Sra. Harker começou a corar e, tirando um papel do bolso, disse: Dr. Van Helsing, poderia ler isto e me dizer se precisa ser incluído? É o meu registro de hoje. Eu também percebi a necessidade de anotar tudo no momento, por mais trivial que seja. Mas aqui há pouco além do que é pessoal. Deve ser incluído? O professor leu atentamente e, depois de um momento, devolveu o papel, dizendo: Não precisa ser incluído se você não quiser. Mas eu lhe peço que permita. Isso apenas fará com que seu marido a ame ainda mais, e nós, seus amigos, a honremos ainda mais, bem como a estimemos e amemos mais. Ela pegou o papel de volta, corando novamente, mas agora com um sorriso radiante. E assim, até este momento, todos os registros que temos estão completos e organizados. O professor levou uma cópia para estudar depois do jantar e antes da nossa reunião, que está marcada para as 9 horas. O restante de nós já leu tudo. Assim, quando nos reunirmos no escritório, todos estaremos informados sobre os fatos e poderemos planejar nossa batalha contra esse terrível e misterioso inimigo. Diário de Mina Harker, 30 de setembro. Quando nos reunimos no escritório do Dr. Seward 2 horas após o jantar, que havia sido às 6 horas, inconscientemente formamos uma espécie de conselho, ou comitê. O professor Van Helsing assumiu a cabeceira da mesa, para onde o Dr. Seward o indicou assim que entrou na sala. Ele me fez sentar ao seu lado direito e pediu que eu atuasse como secretária. Quincy sentou-se ao meu lado. Do outro lado da mesa estavam Lord Godalming, Dr. Seward e o Sr. Morris, com Lord Godalming ao lado do professor e o Dr. Seward no centro. Então, o professor disse: Suponho que todos estejamos familiarizados com os fatos contidos nesse documento. Todos nós concordamos e expressamos nosso assentimento. Então ele continuou: Sendo assim, acho bom contar-lhes algo sobre o tipo de inimigo com o qual temos que lidar.
Vou revelar a vocês um pouco da história desse homem, que já foi esclarecida para mim. Assim, podemos discutir como devemos agir e tomar as medidas cabíveis. Existem coisas tais como vampiros. Alguns de nós têm evidências de que eles existem. Mesmo que não tivéssemos a prova de nossa infeliz experiência, os ensinamentos e os registros do passado já seriam prova suficiente para pessoas sensatas. Admito que, no começo, tive dificuldades em aceitar essa ideia. Se eu não tivesse treinado minha mente durante tantos anos para mantê-la aberta, dificilmente acreditaria em algo tão improvável. Ai de mim, se ao menos eu tivesse imaginado no início o que sei agora. Se eu tivesse adivinhado, muitos de nós teríamos sido poupados da perda dessa preciosa vida que nos era tão querida. Mas isso já passou. E devemos seguir em frente, pois outras almas pobres perecem à noite, enquanto ainda podemos salvar algumas. O Nosferatu não morre como a abelha quando ferrou uma vez. Ele apenas se torna mais forte, e sendo mais forte, tem ainda mais poder para fazer o mal. Esse vampiro que está entre nós se disfarça de homem para enganar os incautos. Tem mais astúcia do que um mortal, pois conhece os segredos das erras. Ele ainda domina as artes da necromancia, que, como sua própria etimologia indica, é a adivinhação pela morte e pelos mortos. Pode convocar a noite para que eu obedeça à sua vontade. É brutal, e mais do que brutal, é um demônio de coração impiedoso. Mas, como todo demônio, tem suas limitações. Pode aparecer onde quiser e quando quiser, assumindo qualquer forma ao seu alcance. Pode comandar os elementos, a tempestade, a névoa, o trovão. Pode controlar as criaturas mais desprezíveis, o rato, o mocho, o morcego, a traça, a raposa e o lobo. Pode crescer e se tornar grande. Pode diminuir de tamanho até quase desaparecer. E então, como devemos começar nossa luta para destruí-lo? Como podemos encontrá-lo? E tendo encontrado, como destruí-lo? Meus amigos, isso é uma tarefa terrível a que nos propomos, e pode haver consequências para aquele que ousar enfrentá-lo. Pois, se falharmos em nossa luta, ele certamente vencerá. E então, o que será de nós? A vida nada é. Eu preciso dele morta. Mas falhar aqui não significa simplesmente perder a vida. Significa nos tornarmos como ele. Significa que, a partir de agora, nos tornaremos criaturas imundas, sem coração nem consciência, que profanam os corpos e as almas daqueles que amamos. Para nós, há sempre os portões do céu abertos, mas quem nos receberá novamente se nos tornarmos para sempre uma mancha na face do sol de Deus? Um espinho ao lado daquele que morreu por nós? Mas devemos encarar nosso dever, e diante de tal causa devemos recuar? Quanto a mim, eu digo não, pois sou velho e minha vida, com seu sol, suas alegrias, seus amigos, sua música e sua esperança, tudo já passou. Mas vocês são jovens, alguns já viram o sofrimento, mas ainda há muitos dias de felicidade à frente. O que me dizem? Enquanto ele falava, Jonathan segurou minha mão. Temi, tanto, que a terrível natureza do nosso perigo estivesse o dominando quando vi sua mão se estender. Mas sentir seu toque foi vida para mim. Tão forte, tão autoconfiante, tão resoluto. A mão de um homem corajoso pode falar por si mesma. Nem sequer precisa do amor de uma mulher para ouvir sua música. Quando o professor terminou de falar, meu marido olhou em meus olhos e eu nos dele. Não havia necessidade de palavras entre nós. Respondo por Mina e por mim mesmo, disse ele.
Conte comigo, professor. Disse Mr. Quincy Morris, laconicamente, enquanto afivelava seu coldre. Eu também estou com você. Disse Lord Godalming. Por Lucy, se não por outra razão. Dr. Seward simplesmente assentiu. O professor levantou-se e colocou seu pequeno crucifixo de ouro sobre a mesa. Depois, estendeu sua mão direita. Jonathan segurou sua mão direita e Lord Godalming à sua esquerda. E eu segurei a mão de Jonathan com a minha direita e estendi a esquerda para Mr. Morris. Assim, todos nós nos demos as mãos e nosso solene pacto foi selado. Senti minha mão levemente fria, mas nem por um momento me ocorreu recuar. Retomamos nossos lugares e Dr. Van Helsing começou a falar com uma solenidade peculiar, que demonstrava que o trabalho sério havia começado. Era para ser encarado de forma tão grave e ao mesmo tempo tão prática quanto qualquer outra questão de vida ou morte. Bem, vocês sabem contra o que estamos lutando, mas nós também não estamos sem forças. Temos um grande poder ao nosso lado, a União, um poder negado ao vampiro. Temos os recursos da ciência, somos livres para agir e pensar. As horas do dia e da noite nos pertencem igualmente. De fato, na medida em que nosso poder alcança, estamos livres e podemos usá-lo como quisermos. Temos dedicação à causa e um objetivo a alcançar que não é egoísta. Essas coisas são muito importantes. Agora, vejamos como as forças do mal foram organizadas contra nós e como cada um de nós deve agir. Em resumo, consideremos as limitações dos vampiros em geral e deste em particular. Tudo o que temos a fazer é esquecer nossas tradições e superstições. Elas podem não parecer muito no começo, quando se trata de vida ou morte. E, na verdade, talvez de algo pior que a própria morte. Mas precisamos estar satisfeitos. Primeiro, devemos saber, não há meios para nós além desse. E, em segundo lugar, devemos, depois de tudo, pensar que essas coisas, tradição e superstição, são realmente verdades. Não será pela crença nos vampiros que sofreremos, mas pela nossa falta de crença. Há um ano, quem de nós teria aceitado tal possibilidade, no meio de nosso século científico, cético e racional? Nós até zombamos de crenças que agora vemos justificadas diante de nossos próprios olhos. Tomemos então o vampiro e a crença nele, com suas limitações e sua possível cura, pelo menos no mesmo nível da base lógica. Pois, deixe-me dizer a vocês, ele é conhecido em todo o mundo entre os homens, na velha Grécia, na Roma Antiga, na Alemanha, na França, na Índia, até mesmo nas regiões inexploradas da China, tão distantes de nós em todos os aspectos, e ainda assim com povos que acreditam nele até hoje. Ele tem a fúria do guerreiro berserker, o poder demoníaco do eslavo, do saxão, do magiar. Portanto, devemos nós ter medo? Não. Pois, ao menos, podemos dizer que aquilo em que acreditamos está justificado pelo que vimos com os nossos próprios olhos em nossa infeliz experiência. O vampiro vive de uma forma estranha e pode morrer da maneira que a ciência nos ensina. Ele só pode florescer quando consegue se alimentar do sangue dos vivos. Ainda mais, vimos entre nós que ele pode até rejuvenescer, que suas faculdades vitais se fortalecem e parecem brilhar, embora se renovem com o que para ele é um banquete abundante. Mas para nós é impiedade. Mas ele não pode florescer sem isso. Ele se alimenta, mas de outra forma não. Mesmo Jonathan, que viveu com ele por semanas, nunca o viu comer, jamais. Ele não projeta sombra, não se reflete no espelho, como o Jonathan Ben observou. Ele tem a força de muitos em suas mãos,
E prova disso foi testemunhada pelo próprio Jonathan, quando fechou a porta contra os lobos e quando saltou da carruagem. Ele pode transformar-se em loba, como ouvimos do capitão do navio em Whitby, quando este relatou que viu algo abrir a porta. Ele pode ser um morcego, como Madame Mina ouviu na janela em Whitby, e como o próprio John ouviu à espreita em sua nova casa, e como o amigo Quincy ouviu também na janela da senhorita Lucy. Ele pode vir como névoa, que ele mesmo cria. Aquele nobre capitão do navio provou isso. Mas, pelo que sabemos, sua distância na forma de névoa é limitada e pode ser conduzida por terra. Ele vem sobre os raios lunares como poeira etérea, assim como Jonathan viu aquelas estranhas irmãs no castelo de Drácula. Ele pode se tornar tão pequeno como uma lasca de seda que passa pela fresta de uma porta. Ele pode sair como nada visível, sem forma ou substância, não importa o quão próximo esteja ou quão selado pareça estar o local. Como se fosse um pedaço de sol, vocês poderiam dizer. Ele pode enxergar no escuro, e isso não é um poder pequeno em um mundo onde metade está na sombra. Mas aqui está o grande segredo. Ele pode fazer todas essas coisas, mas não é livre. Na verdade, ele é ainda mais prisioneiro do que o escravo remador em uma galé, ou do louco em sua cela. Ele não pode ir onde quiser. Está preso às leis de sua natureza, mesmo que não conheçamos todas elas. Ele não pode entrar em um lugar pela primeira vez sem que alguém da casa o convide a entrar, embora depois disso possa vir e ir como quiser. Seu poder cessa, assim como cessa o de todos os espíritos malignos com a chegada do dia. Apenas em certos momentos ele tem liberdade limitada. Se ele não estiver em seu lugar de descanso, pode mudar de forma apenas ao nascer ou ao pôr do sol. Essas coisas são provadas por inferência. Assim, enquanto em nossa condição mortal podemos nos mover à vontade dentro de nossos limites, ele, em sua casa de terra, sua tumba, seu inferno particular, permanece intocado, como vimos quando fomos ao túmulo da senhorita Lucy em Whitby. Em qualquer outro momento, ele só pode mudar de forma quando o tempo o permite. Dizem que ele só pode passar sobre águas correntes em momentos específicos, ou sobre a maré em seu fluxo. Além disso, há certas coisas que o afligem, mesmo que ele não tenha poder sobre elas, como o alho, que conhecemos bem, as hóstias sagradas e este símbolo, minha cruz, que entre nós, mesmo para aqueles que não acreditam, ainda assim inspira respeito silencioso. Existem outras coisas também, sobre as quais falarei mais tarde, para que em nossa busca possamos nos valer delas. O terreno sagrado o proíbe. Um pedaço de madeira afiada pode matá-lo se perfurar seu coração. Uma bala sagrada pode detê-lo. E quanto ao estado em que ele se encontra quando morto, já sabemos que é a paz, pois é o corte da cabeça que concede descanso. Vimos isso com nossos próprios olhos, não é? Assim, quando encontramos a habitação dessa coisa, outrora um homem, podemos confiná-la a seu caixão e destruí-lo, se fizermos o que sabemos. Mas ele é astuto. Pedi a meu amigo Arminius, da Universidade de Budapeste, que fizesse sua pesquisa e me dissesse o que ele foi. E por todos os meios que teve, descobriu que Drácula foi quem enfrentou o turco contra o grande rio, na própria fronteira da terra de ninguém. E se isso for verdade, então ele não era um homem comum,
pois naquela época e por séculos depois ele foi o mais astuto e o mais habilidoso, bem como o mais bravo dos filhos da terra além da floresta, como chamam a Transilvânia. Aquele poderoso cérebro e aquela vontade de ferro o acompanharam até sua sepultura, e agora estão organizados contra nós. Os Dráculas, diz Arminius, foram uma grande e nobre raça, embora agora tenham desaparecido e seus descendentes tenham lidado com as ciências obscuras. Eles aprenderam seus segredos na Scholomance, entre as montanhas sobre o lago Hermannstadt, onde o próprio diabo ensinava o mais talentoso de seus alunos. Nos registros, o diabo reivindica os termos Stregóica, bruxa, Odog, demônio, e Pukol, inferno. Em um manuscrito, disse que Drácula é descrito como um vampiro, que todos nós entendemos bem. Dessa linhagem vieram bons e maus homens, e sua tumba sagrada é o lugar onde essa impiedade pode habitar. Pois não é o menor de seus terrores que essa coisa está enraizada profundamente no bem? Em um solo desprovido de memórias sagradas, ela não pode descansar. Enquanto falávamos, o Sr. Morris estava olhando fixamente para a janela. De repente, ele se levantou silenciosamente e saiu do cômodo. Houve uma pequena pausa e então o professor continuou. E agora devemos decidir o que fazer. Temos muitos dados e devemos começar nossa campanha. Sabemos pelo relato de Jonathan, desde o castelo até Whitby, sobre 50 caixas de terra, todas entregues em Carfax. Também sabemos que pelo menos algumas dessas caixas foram removidas. Parece-me que nosso primeiro passo deve ser averiguar se todas as caixas restantes na casa, além daquela parede onde trabalhamos hoje, ainda estão lá. Ou se mais alguma coisa foi retirada. Se a última hipótese for verdadeira, devemos rastreá-las. Fomos interrompidos de forma muito inesperada. Do lado de fora da casa, ouvimos o som de um tiro de pistola. Os vidros da janela estalaram com a bala, que ricocheteou no ferro da sacada, atingindo o fundo do cômodo. Fiquei alarmada e em choque. Todos pularam de seus lugares. Lord Godalming correu até a janela e abriu a vidraça de repente. Quando fez, ouvimos a voz do Sr. Morris do lado de fora. Desculpem. Temo que tenha alarmado vocês. Vou entrar e contar-lhes sobre isso. Um minuto depois, ele entrou e disse: Foi um ato idiota da minha parte, eu sei. E peço desculpas, Sra. Harker, com toda sinceridade. Temo ter assustado você muito. Mas o fato é que, enquanto o professor falava sobre aquele morcego grande e preto na janela, tive uma tremenda repulsa pelos morcegos desde minhas experiências no Oeste, que nem consigo descrever. E saí para dar um tiro, como sempre faço quando vejo um. Você costumava rir de mim por isso, Art. Você acertou? Perguntou o Dr. Van Helsing. Não sei, acho que não, pois ele voou para a floresta. Sem dizer mais nada, ele retomou seu assento e o professor começou a retomar sua explicação. Devemos rastrear cada uma dessas caixas e quando estivermos prontas, devemos capturar ou matar este monstro em seu covil. Ou devemos, por assim dizer, esterilizar a terra para que ele não possa mais encontrar segurança nela. Assim, no final, poderemos encontrá-lo em sua forma humana entre o meio-dia e o pôr do sol, e então enfrentá-lo quando ele estiver mais fraca. E agora, para você, senhora Mina, esta noite será o fim, até que tudo esteja resolvido. Você é preciosa demais para nós para correr tal risco. Quando nos separarmos esta noite, você não deverá mais questionar. Diremos tudo a você no seu devido tempo. Somos homens e podemos suportar, mas você deve ser nossa estrela e nossa esperança.
e agiremos com mais liberdade, sabendo que você não está em perigo, como nós estamos. Todos os homens, até mesmo Jonathan, pareceram aliviados. Mas para mim não parecia certo que eles enfrentassem o perigo e talvez diminuíssem sua própria segurança, pois a força é a melhor segurança por causa de mim. No entanto, suas decisões estavam tomadas, e embora fosse uma pílula amarga para engolir, nada pude dizer, além de aceitar o cuidado cavalheiresco que tiveram comigo. O Sr. Morris retomou a discussão. Como não há tempo a perder, eu sugiro que demos uma olhada na casa dele agora mesmo. O tempo é tudo para ele, e uma ação rápida da nossa parte pode salvar outra vítima. Confesso que meu coração começou a vacilar quando o momento de agir se aproximou tanto, mas não disse nada, pois meu maior medo era que, se parecesse um obstáculo ou um empecilho ao trabalho deles, poderiam até mesmo me excluir completamente de seus planos. Agora eles partiram para Carfax, levando meios para entrar na casa. Como é típico dos homens, me disseram para ir para a cama e dormir. Como se uma mulher pudesse dormir quando aqueles que ama estão em perigo. Vou me deitar e fingir dormir, para que Jonathan não tenha mais preocupações comigo quando voltar. Diário do Dr. Seward, 1º de outubro, 4 da manhã. No momento em que estávamos prestes a sair de casa, uma mensagem urgente me foi trazida por Renfield, pedindo que eu fosse vê-lo imediatamente, pois ele tinha algo de extrema importância para me dizer. Pedi ao mensageiro que informasse a ele que eu daria atenção ao seu testemunho pela manhã, pois estava ocupado naquele momento. No entanto, a mensagem ainda acrescentava: Ele parece muito agitado, senhor. Nunca o vi tão ansioso. Não sei o que pode ser, mas se não for vê-lo em breve, pode ter um de seus acessos violentos. Sabia que o homem não diria isso sem motivo, então respondi: Vou agora mesmo. E pedi aos outros que esperassem alguns minutos por mim, pois precisava ir ver meu paciente. Leve-me com você, amigo John, disse o professor. O caso dele no seu diário me interessou muito e tem relação de tempos em tempos com o nosso caso presente. Eu gostaria de vê-lo, especialmente quando sua mente está perturbada. Posso ir também? Perguntou Lord Godalming. Eu também, disse Quincy Morris. Encontramos Renfield em um estado de grande excitação, mas muito mais racional em sua fala e comportamento do que eu jamais o havia visto. Havia nele uma inusitada compreensão de si mesmo, algo que era bem diferente de qualquer lunático que já conhecera. E tomei como certo que suas razões prevaleceriam completamente lúcidas. Todos nós nos sentamos em silêncio na sala, mas nenhum dos outros disse nada a princípio. Seu pedido foi que eu o liberasse do asilo e o mandasse para casa. Ele reforçou isso com argumentos sobre sua completa recuperação e usou sua própria sanidade como prova. Apelo aos seus amigos, disse ele. Talvez eles não se importem de julgar o meu caso. Aliás, você ainda não me apresentou. Fiquei tão surpreso que a estranheza de apresentar um louco em um asilo não me pareceu tão absurda naquele momento. Além disso, havia uma certa dignidade na maneira do homem, algo que parecia um hábito de igualdade. Por isso, fiz a apresentação. Lord Godalming, Professor Van Helsing, Sr. Quincy Morris do Texas, Sr. Renfield. Ele apertou a mão de cada um deles, dizendo por sua vez: Lord Godalming, tive a honra de secundar seu pai em Windham. Lamento saber, pela posse do título, que ele já não está entre nós. Era um homem amado e respeitado por todos que o conheciam. E na juventude tive o título, a honra, de uma queimadura em um duelo por defender seu nome. Sr. Morris, você deve se orgulhar do seu grande estado. A recepção em sua união foi algo sem precedentes e pode ter efeitos de longo alcance no futuro, quando os polos e os trópicos possam fazer aliança às estrelas ilustras. O poder do tratado pode provar ser um voto de paz universal, quando a doutrina de Monroe reivindicar seu devido lugar como fato político. O que devo dizer agora para me desculpar por encontrá-lo, Van Helsing? Senhor, peço desculpas por abandonar todas as formas convencionais de tratamento.
Quando um indivíduo revoluciona os pensamentos dos homens por meio da descoberta do contínuo desenvolvimento do cérebro, as convenções tradicionais caem por terra. Inadequado, pois pareceriam limitá-lo a uma única categoria. Vocês, senhores, que por nacionalidade, por hereditariedade ou pela posse de dons naturais estão ajustados aos seus respectivos lugares no mundo visível. Permitam-me atestar que sou tão livre quanto a maioria dos homens que estão em plena posse de suas liberdades. E tenho certeza que você, Dr. Seward, como humanitário e médico jurista, bem como cientista, considerará um dever moral lidar comigo como alguém a ser julgado em circunstâncias excepcionais. Ele fez essa última observação com uma cortesia altiva de convicção que não era isenta de seu próprio encanto. Acho que todos ficamos surpresos. Quanto a mim, estava convencido, apesar do meu conhecimento sobre o caráter e a história do homem, de que sua razão havia sido restaurada. E senti um forte impulso de lhe dizer que estava satisfeito com sua sanidade e que cuidaria das formalidades necessárias para sua libertação pela manhã. No entanto, achei melhor esperar, antes de fazer uma declaração tão grave, pois sabia as mudanças estranhas pelas quais esse caso particular já havia passado. Então, me limitei a fazer uma observação geral de que ele parecia estar melhorando rapidamente, que eu o examinaria novamente de manhã e que então veria o que poderia ser feito no sentido de atender seus desejos. Isso não o satisfez de forma alguma, pois ele disse rapidamente: Mas temo, Dr. Seward, que tenha interpretado mal o meu desejo. Desejo ir imediatamente, agora, nesta hora, neste exato momento, se me permite. O tempo urge, e em nossa compreensão implícita do antigo esquema está a essência do contrato. Tenho certeza de que basta apenas uma palavra para que um médico tão admirável quanto o Dr. Seward garanta o cumprimento de algo tão monumental. Ele me olhou com atenção e, ao perceber a expressão negativa em meu rosto, virou-se para os outros e os observou de perto. Como não encontrou nenhuma resposta, disse: É possível que eu tenha me enganado em minha suposição? Sim, você se enganou. Falei diretamente, mas ao mesmo tempo, com gentileza. Houve uma pausa considerável e então ele falou devagar. Então suponho que devo apenas mudar a base do meu pedido. Permita-me pedir essa concessão, favor, privilégio, como quiser chamar. Estou disposto a suportar tal situação por razões pessoais, mas pelo bem dos outros, não estou autorizado a divulgar a vocês os motivos. Mas podem confiar que vindos de mim são bons e altruístas, oriundos do mais elevado senso de dever. Será que vocês poderiam, em seus corações, aprovar completamente o sentimento que motiva minha súplica? Mais ainda, não encontrariam entre os melhores e mais confiáveis de seus amigos aqueles que sentiriam o mesmo? Ele olhou novamente para todos nós com atenção. Eu tinha uma forte convicção de que essa mudança repentina em sua conduta não era nada além de uma nova manifestação de sua loucura e estava determinado a mantê-lo ali por mais um tempo, sabendo por experiência que ele, como todos os lunáticos, acabaria revelando a si mesmo no devido tempo. Van Helsing observava com um olhar de extrema intensidade, seus olhos quase se movendo com a fixação intensa de seu olhar. Então, ele disse a Renfield, num tom que não me surpreendeu naquele momento, mas sim quando pensei nisso depois, pois era como se estivesse respondendo a um igual. Você não pode me dizer francamente sua verdadeira razão para querer ser livre esta noite? Vou assumir que se você me satisfizer, um estranho sem preconceitos e com o hábito de manter a mente aberta, o Dr. Seward lhe concederá isso em seu próprio reconhecimento pelo privilégio que busca. Ele balançou a cabeça tristemente, com um olhar de profundo arrependimento no rosto. O professor continuou. Vamos, seja sincero consigo mesma. Você reivindica o privilégio da razão em seu mais alto grau, pois busca nos impressionar com sua total razoabilidade. Você faz isto, mas temos motivos para duvidar de sua sanidade, já que ainda não foi liberado do tratamento médico exatamente por este motivo.
Se você não nos ajudar em nosso esforço para escolher o melhor caminho, como podemos cumprir o dever que sua posição nos impõe? Seja sábio e nos ajude, e se pudermos, ajudaremos a realizar seu desejo. Ele balançou a cabeça tristemente e disse suavemente: Dr. Van Helsing, não tenho nada a dizer. Seu argumento está completo, e se eu fosse livre para falar, não hesitaria um momento. Mas não sou meu próprio mestre nesse assunto. Só posso pedir que confiem em mim. Se eu não for atendido, a responsabilidade não recairá sobre mim. Pensei que já era hora de encerrar a cena, que estava se tornando um tanto cômica. Então fui em direção à porta, dizendo simplesmente: Bem, meus amigos, temos trabalho a fazer. Boa noite. Porém, ao chegar à porta, uma nova mudança ocorreu no paciente. Ele se moveu em minha direção tão rapidamente por um momento que temi que estivesse prestes a cometer outro ataque homicida. No entanto, meus receios foram infundados, pois ele ergueu as mãos de maneira suplicante e fez seu pedido de uma maneira mais humilde. Ao ver que o excesso de sua emoção estava dominando, tornando o nosso curso de ação e a nossa relação com ele ainda mais determinadas, ele se tornou ainda mais desesperado. Olhei para Van Helsing e vi minha convicção refletir em seus olhos. Então, tornei-me um pouco mais firme no tom, se não em palavras, e o incitei a entender que seus esforços eram inúteis. Eu já tinha visto algo dessa mesma constância de propósito nele quando ele teve que fazer alguma escolha em que, no momento, pensava muito, como por exemplo quando queria um gato. E estava preparado para ver a mesma submissão silenciosa nesse caso. Minha expectativa não foi realizada, pois quando percebeu que seu apelo não seria bem sucedido, entrou em uma frenética agitação. Ele se jogou de joelhos, ergueu as mãos, torcendo-os em súplica desesperada, e derramou uma torrente de apelos, com as lágrimas escorrendo por suas bochechas e sua voz quebrada e entrecortada, expressando a mais profunda emoção. Deixem-me sair, Dr. Seward. Oh, deixem-me implorar a vocês. Deixem-me sair desta casa, imediatamente. Mandem-me embora para onde quiserem. Mandem-me preso com algemas e correntes. Me levem a um manicômio estadual, acorrentado e trancado, até mesmo para uma prisão. Mas me deixem sair daqui. Vocês não sabem o que estão fazendo ao me manterem aqui, e nem posso dizer. Estou falando do fundo do meu coração, da minha alma. Vocês não sabem quem prejudicam, nem como. E não posso dizer. Ai de mim. Não posso dizer. Por tudo que é sagrado. Pelo que vocês têm de mais querido. Pelo seu amor que se perdeu. Pela esperança que ainda vive. Pelo amor do Todo-Poderoso, tire-me daqui e salve minha alma da culpa. Você não pode me ouvir, homem. Não consegue entender. Nunca vai aprender. Você não sabe que estou são e falando sério agora. Que não sou um lunático em um acesso de loucura, mas um homem são, lutando por sua alma. Oh, me ouça. Me ouça. Deixe-me ir. Deixe-me ir. Deixe-me ir. Pensei que quanto mais isso continuasse, mais descontrolado ele ficaria, o que poderia levá-lo a um ataque. Então peguei sua mão e levantei. Vamos, disse eu com firmeza. Chega disso. Já tivemos o bastante. Vá para a cama e tente se comportar de maneira mais discreta. Ele parou abruptamente e me olhou fixamente por vários momentos. Então, sem dizer uma palavra, levantou-se e foi se sentar na beira da cama. O colapso veio, como eu já esperava, assim como em ocasiões anteriores. Quando eu estava saindo do quarto, sendo o último do nosso grupo, ele me disse com uma voz calma e educada: Espero, Dr. Seward, que no futuro você me faça a justiça de lembrar que fiz o que pude para convencê-lo esta noite. Drácula, capítulo 19. Diário de Jonathan Harker. 1º de outubro, 5 horas da manhã.
Fui com o grupo para a busca com a mente tranquila, pois acho que nunca vi Mina tão absolutamente forte e saudável. Fico muito feliz que ela tenha concordado em recuar e deixar que nós, os homens, façamos o nosso trabalho. De alguma forma, me aterrorizava a ideia de que ela estivesse envolvida nesse negócio assustador. Mas agora que seu trabalho está concluído e que é graças à sua energia, inteligência e previsão que toda a história foi reunida de forma que cada detalhe faça sentido, ela pode muito bem sentir que sua parte está terminada e que pode, daqui em diante, deixar o resto conosco. Acho que todos nós ficamos um pouco abalados com a cena com o Sr. Renfield. Quando saímos de seu quarto, permanecemos em silêncio até voltarmos ao escritório. Então, o Sr. Morris disse ao Sr. Seward: Diga, Jack, se aquele homem não estava tentando blefar, ele é o lunático mais são que já vi. Não tenho certeza, mas acredito que ele tinha um propósito sério. E se tinha, foi bastante cruel não lhe darmos uma chance. Lord Godalming e eu ficamos em silêncio, mas o Dr. Van Helsing acrescentou: Amiga John, você sabe mais sobre lunáticos do que eu. Eu fico feliz por isso, pois temo que se a decisão fosse minha, eu o teria libertado antes daquele último surto histérico. Mas vivemos e aprendemos, e em nossa atual missão não podemos correr riscos. Como diria meu amigo Quincy, tudo está como deve estar. O Dr. Seward pareceu responder a ambos de maneira sonhadora. Não sei, mas acho que concordo com vocês. Se aquele homem fosse um lunático comum, eu teria arriscado confiar nele. Mas ele parecia estar tão envolvido com o Conde de uma maneira indireta que tenho medo de cometer um erro ao encorajar suas manias. Não consigo esquecer como ele rezou com quase a mesma intensidade por um gato e depois tentou arrancar minha garganta com seus dentes. Além disso, ele chamou o Conde de senhor e mestre, e pode querer libertá-lo com a ajuda de sua diabólica astúcia. Aquela coisa horrenda tem os lobos e os ratos e tudo mais ao seu comando, e seu próprio cérebro é tão sagaz quanto de um homem que deseja ajudar o próximo. Então, se for possível, ele está tentando usar um lunático respeitável. Ele certamente parecia sincero, embora eu só possa esperar que tenhamos feito o que é melhor. Essas coisas, combinado com o trabalho selvagem que temos em mãos, tendem a desestabilizar um homem. O professor se adiantou e, colocando a mão no ombro dele, disse em tom grave e amável: Amiga John, não tenha medo. Estamos tentando cumprir nosso dever em um caso muito triste e terrível. Só podemos fazer o que nos parece melhor. O que mais podemos esperar além da piedade do bom Deus? Lord Godalming havia se afastado por alguns minutos, mas logo retornou. Ele segurava um pequeno apito de prata enquanto comentava com um leve sorriso: Aquele lugar pode estar cheio de ratos e, se for o caso, temos nosso antídoto para chamá-los. Depois de dizer isso, seguimos nosso caminho, tomando cuidado para ficar nas sombras das árvores, até o gramado onde a luz da lua brilhava. Quando chegamos à varanda, o professor se ajoelhou e examinou algumas pequenas coisas espalhadas sobre o degrau, separando-as em pequenos grupos, cuidadosamente, uma de cada vez. Então, ele falou: Meus amigos, estamos indo para um grande perigo e precisamos de armas de vários tipos. Nosso inimigo não é apenas espiritual. Lembrem-se de que ele tem a força de 20 homens e que, embora nossos pescoços ou nossos membros sejam como os do homem comum e, portanto, quebráveis ou esmagáveis, ele não está sujeito à minha força. Um homem mais forte ou um grupo de homens mais fortes do que ele podem, em certos momentos, segurá-lo, mas eles não podem machucá-lo assim como ele pode nos machucar. Portanto, precisamos nos proteger de seu toque. Mantenham isso sempre perto de vocês. Enquanto falava, ele ergueu um pequeno crucifixo prateado e o entregou a mim. Ponha isso e não o deixe, esteja onde estiver. Então ele me entregou uma coroa de flores murchas de alho. Para os inimigos mais mundanos, disse ele, e este punhal, e para todos os casos, este revólver e estas balas de prata, que podem ser presas ao seu peito. E acima de tudo este, que devemos usar por último, se necessário.
era uma porção de cera sagrada, que ele colocou em um envelope e entregou a cada um de nós. Os outros foram igualmente equipados. Agora, disse ele, encontramos as chaves mestras. Se conseguirmos abrir a porta, não precisaremos invadir a casa pela janela, como antes na de Miss Lucy. O Dr. Seward tentou uma ou duas chaves mestras, suas habilidades mecânicas como cirurgião garantindo que sua mão permanecesse firme. Finalmente, uma delas encaixou, e depois de um leve giro para trás e para frente, a fechadura cedeu com um estalo enferrujado. O ferrolho se soltou e, ao pressionar a porta, as dobradiças enferrujadas rangeram, permitindo que ela se abrisse lentamente. Foi surpreendentemente parecido com a abertura da tumba da senhorita Westenra, por mim e pelo Dr. Seward. Suspeito que a mesma ideia tenha ocorrido ao professor. Os outros, no entanto, instintivamente recuaram. O professor foi o primeiro a avançar e entrou pela porta aberta. Em manos tuas, Domine, ele disse, benzendo-se ao passar pelo limiar. Fechamos a porta atrás de nós, pois se tivéssemos as nossas lâmpadas acesas, poderíamos possivelmente ser vistos da estrada. O professor examinou cuidadosamente a entrada, pois poderíamos não ser capazes de abri-la pela fechadura se estivéssemos com pressa de sair. Então acendemos todas as nossas lâmpadas e continuamos nossa busca. A luz das lâmpadas caía em todos os tipos de formas estranhas, enquanto os raios se cruzavam e as opacidades de nossos próprios corpos lançavam grandes sombras. Eu não conseguia escapar da sensação de que havia alguém entre nós, e a causa disso, penso eu, era a lembrança trazida tão poderosamente à tona das terríveis experiências na sombria Transilvânia. Acho que todos sentiam o mesmo, pois percebi que os outros continuavam a olhar por cima dos ombros a cada som e sombra novos, assim como eu me sentia fazendo. O lugar todo estava espesso de poeira. O chão parecia não ter sido pisado, exceto onde haviam pegadas recentes, que reconheci como minhas. À luz da minha lâmpada, pude ver marcas de bichos da prata, onde a poeira estava compactada. As paredes estavam felpudas e pesadas de poeira, e nos cantos havia massas de teias de aranha, onde o pó acumulado as fazia parecer trapos velhos, rasgados pelo peso. Sobre uma mesa no corredor havia um grande molho de chaves, cada uma com uma etiqueta amarelada pelo tempo. Pareciam ter sido usadas várias vezes, pois na mesa havia feixes semelhantes num manto de poeira, semelhante ao que o professor havia levantado. Ele se virou para mim e disse: Você conhece este lugar, Jonathan? Você copiou mapas dele e sabe mais do que nós. Qual é o caminho para a capela? Eu tinha uma ideia de sua direção, embora em minha visita anterior eu não tivesse conseguido entrar nela. Então liderei o caminho e, após algumas tentativas fortes, encontramos oposta a nós uma porta baixa, arqueada, de carvalho, reforçada com tiras de ferro. Este é o lugar, disse o professor enquanto virava sua pequena cópia do mapa da casa, copiado do arquivo original de correspondência sobre a compra. Com um pouco de dificuldade, encontramos a chave no molho e abrimos a porta. Estávamos preparados para alguma desagradável surpresa ao abrir a porta. Um cheiro fraco, nauseante, começou a escapar pelas frestas, mas nenhum de nós esperava tal fedor ao encontrarmos a fonte. Nenhum de nós havia visto o conde de perto anteriormente, e quando o vi pela última vez, ele estava no primeiro estágio de sua existência em seu próprio túmulo, quando estava inchado de sangue fresco, em uma caixa de pedra aberta ao ar. Mas aqui o lugar era pequeno e fechado, e o longo uso fizera o ar estagnado e fétido. Havia um cheiro de mofo, como de qualquer outro miasma que se torna pior quanto mais velho fica. Mas, quanto ao cheiro em si, como posso descrevê-lo? Não era apenas que fosse composto de todas as doenças da mortalidade e da corrupção pungente e do cheiro de sangue, mas parecia, embora a corrupção tivesse se instalado completamente. Enjoa-me pensar nisso. Cada partícula exalada por aquele monstro parecia ter se impregnado no lugar e intensificado seu horror sem vida. Em circunstâncias normais, tal fedor teria encerrado com nossa empreitada, mas este não era um caso comum, e a elevada e terrível missão na qual estávamos envolvidos nos deu uma força que superava meras considerações físicas.
Após um encolhimento involuntário consequente ao primeiro fedor nauseante, nos erguemos e todos olhamos para o nosso trabalho como se aquele lugar repulsivo fosse um jardim de rosas. Fizemos um exame minucioso do local e o professor disse ao começarmos: A primeira coisa é ver quantas caixas restam. Depois devemos examinar cada canto e fresta para ver se conseguimos alguma pista sobre o que aconteceu com o resto. Um olhar foi suficiente para mostrar quantas restavam, pois as grandes caixas eram volumosas e não havia como confundi-las. Restavam apenas 29 de um total de 50. Tomei um susto certa vez ao ver Lord Godalming de repente se virar e olhar para fora da porta abobadada para a escuridão além. Olhei também e por um instante meu coração parou. Em algum lugar, olhando para fora da sombra, pareceu-me ver as altas pontas do chapéu do conde, o rosto, a linha do nariz, os olhos vermelhos, os lábios vermelhos também, a estranha palidez. Foi apenas por um momento, pois, como Lord Godalming disse, achei que vi um rosto, mas eram apenas as sombras. E retomou sua investigação. Virei minha lâmpada na direção e entrei na passagem. Lá não havia sinal de ninguém, e como não havia cantos, nem portas, nem aberturas de qualquer tipo, apenas as sólidas paredes da passagem, não poderia haver nenhum esconderijo, mesmo para ele. Aceitei que o medo havia alimentado a imaginação e nada mais. Poucos minutos depois, vimos Morris dar um salto repentino para trás de um canto que examinava. Todos seguimos seus movimentos com os olhos, pois, sem dúvida, nossos nervos estavam se exaltando e vimos uma grande massa de fosforescência que piscava como pequenas estrelas. Instintivamente, recuamos. O lugar inteiro estava ficando vivo, com ratos. Por um momento, todos ficamos parados, apavorados, exceto Lord Godalming, que parecia preparado para tal emergência. Correndo até a grande porta de carvalho reforçado com ferro que o Dr. Seward havia descrito nos diários que eu mesmo lera, ele girou a chave na fechadura, puxou o grande ferrolho e abriu a porta. Então, pegando seu pequeno apito de prata no bolso, soprou um som agudo e estridente. Ele foi respondido por trás da casa pelo latido dos cães, e após cerca de 1 minuto, 3 terriers vieram correndo pela esquina da casa. Inconscientemente, todos nós havíamos nos movido em direção à porta, e ao nos movermos, o pó se ergueu onde havia sido perturbado. As caixas que haviam sido retiradas tinham sido colocadas ali. Mas mesmo no tempo decorrido desde nossa chegada, a praga dos ratos aumentara enormemente. Eles pareciam se espalhar pelo lugar todo, até que a luz das lâmpadas, brilhando sobre seus corpos em movimento e olhos reluzentes e malévolos, os fizesse parecer um banco de terra repleto de vagalumes. Os cães avançaram e a maré de roedores subitamente parou e rosnou. Depois, simultaneamente, erguendo seus focinhos, começaram a uivar em um mais horrível uníssono. Os ratos estavam se multiplicando aos milhares e então saímos. Lord Godalming levantou um dos cães e, carregando-o para dentro, colocou-o no chão. No instante em que suas patas tocaram o solo, o cão pareceu recuperar a coragem e investiu contra seus inimigos naturais. Eles fugiram diante dele tão rapidamente que, antes que ele tivesse derrubado um deles, os outros cães, que até então não haviam demonstrado a mesma ousadia, mal tiveram tempo de agir antes que toda a massa de ratos houvesse desaparecido. Com sua partida, parecia que alguma presença maligna havia se dissipado, pois os cães correram animados e latiam alegremente, atacando as sombras dos companheiros tombados e rolando uns sobre os outros, jogando-se no ar com tremores viciosos. Todos sentimos nossos ânimos se elevarem. Se isso foi causado pela purificação da atmosfera morta com a abertura da porta da capela, ou pelo alívio experimentado ao enfrentarmos o inimigo, eu não sei. Mas com certeza a sombra de terror pareceu se dissipar de nós como uma névoa, e o peso de nossa chegada perdeu um pouco de sua terrível importância.
embora isso não tenha diminuído em nada a nossa determinação. Fechamos a porta externa e a trancamos novamente, levando os cães conosco e iniciando nossa busca da casa. Não encontramos nada além de poeira em proporções extraordinárias e tudo intocado, exceto por minhas próprias pegadas deixadas em minha primeira visita. Nunca, nenhuma vez, um dos cães mostrou qualquer sinal de inquietação, e mesmo quando retornamos à capela, eles correram brincando como se tivessem estado perseguindo coelhos em uma floresta ensolarada. A manhã estava avançando quando saímos pela frente. O Dr. Van Helsing pegou a chave da porta do corredor do molho de chaves e trancou-a por fora, colocando a chave no bolso quando terminou. Até agora, disse ele, nossa noite foi bastante bem sucedida. Nenhum mal nos aconteceu, como eu temia que pudesse acontecer. E já averiguamos quantas caixas ainda restam. Mais do que tudo, rejubilo-me pelo fato de nossa primeira e talvez mais difícil e perigosa etapa tenha sido realizada sem trazer a nossa doce e amada Madame Mina, sem perturbar seu descanso com visões, sons ou cheiros de horror que poderiam tê-la afligido. Uma lição também aprendemos, se me for permitido enfatizar um ponto específico. As bestas brutas sob o comando do conde ainda não são sujeitas ao seu poder espiritual, pois vejam, os ratos que ele convocou de seu castelo para vir até nós fugiram aterrorizados com os pequenos cães de meu amigo Arthur. Temos outros assuntos diante de nós, outros perigos, outros medos. E aquele monstro ainda não usou seu poder sobre o mundo nesta noite ou pela última vez esta noite. Que seja, pois, que tenhamos uma boa chance. Isso nos deu a oportunidade de dar um cheque, de certa forma, neste jogo de xadrez, onde jogamos pela segurança das almas humanas. E agora avancemos, pois nosso dever está próximo. E devemos contentar-nos com o sucesso de nossa primeira noite. Pode ser que muitos dias e noites ainda virão, cheios de perigo, mas devemos seguir em frente e de nenhum perigo devemos recuar. A casa estava silenciosa quando voltamos, exceto por alguma pobre criatura que gemia em um dos quartos do andar de cima, e um som baixo e lamuriante vindo do quarto de Renfield. O pobre infeliz estava, sem dúvida, torturando a si mesmo, à maneira dos insanos, com pensamentos inúteis de dor. Entrei furtivamente no meu próprio quarto e encontrei Mina dormindo, respirando tão suavemente que precisei me inclinar para ouvir. Ela parece tão saudável. Espero que a reunião desta noite não a tenha perturbado. Estou muito grato por ela ficar de fora do nosso trabalho futuro e até mesmo de nossas deliberações. É um fardo grande demais para uma mulher suportar. No começo não pensei assim, mas agora sei melhor. Portanto, estou feliz que isso tenha sido resolvido. Pode haver coisas que assustariam demais se as ouvisse, e ainda assim, tentar escondê-las dela pode ser pior do que contar, se ela suspeitasse que havia alguma coisa a ser ocultada. De agora em diante, nosso trabalho deve ser um livro fechado para ela, até que chegue um momento em que possamos dizer que tudo está terminado e que a Terra está livre de um monstro das trevas. Eu me atrevo a dizer que será difícil começar a levar uma vida tranquila como a nossa, mas devo ser resoluto e amanhã manterei a guarda sobre as ações de Mina e recusarei falar sobre qualquer coisa que tenha acontecido. Descanso no sofá para não perturbá-lo. Primeiro de outubro, mais tarde. Suponho que fosse natural que todos nós tivéssemos dormido além da conta, pois o dia foi agitado e a noite não teve descanso. Até mesmo Mina deve ter sentido esse cansaço, pois embora eu tenha dormido até o sol estar alto, acordei antes dela e precisei chamá-la 2 ou 3 vezes antes que despertasse. Quando enfim acordou, estava tão profundamente adormecida que por alguns segundos não me reconheceu, mas olhou para mim com um tipo de terror vazio, como alguém que foi acordado de um terrível pesadelo. Ela se queixou um pouco de cansaço
e deixei que descansasse até mais tarde naquele dia. Agora sabemos que 21 caixas foram removidas e, se algumas forem levadas novamente, podemos ser capazes de rastreá-las. Isso, sem dúvida, simplificará muito o nosso trabalho e quanto mais cedo essa questão for resolvida, melhor. Hoje procurarei Thomas Snelling. Diário do Dr. Seward, 1º de outubro. Foi por volta do meio-dia quando fui acordado pelo professor entrando no meu quarto. Ele estava mais alegre e animado do que de costume, e é evidente que o trabalho da noite passada ajudou a aliviar um pouco do peso sombrio de sua mente. Depois de revisar a aventura da noite, ele de repente disse: O seu paciente me interessa muito. Seria possível que você me permita visitá-lo esta manhã? Ou, se estiver muito ocupado, posso ir sozinho, se me for permitido. É uma experiência nova para mim procurar um lunático com filosofia e razão tão calmas. Havia algum trabalho a ser feito que me impressionava. Então lhe disse que se ele fosse sozinho, eu ficaria satisfeito, pois então não precisaria deixá-lo esperando. Então, chamei um assistente e lhe dei as instruções necessárias. Antes que o professor saísse do quarto, alertei-o contra a possibilidade de adquirir falsas impressões do meu paciente. Mas... Ele respondeu: Quero que ele fale sobre si mesmo e sobre seu delírio de consumir coisas vivas. Ele disse a Madame Mina, como vejo em seu diário de ontem, que já teve tal crença. Por que você sorri, amigo John? Com licença, disse eu, mas a resposta está aqui. Coloquei minha mão sobre a máquina de escrever. Quando nosso são e culto amigo lunático me disse que sua própria maneira de consumir a vida era, na verdade, repugnante com as moscas e aranhas que ele havia comido pouco antes de a Sra. Harker entrar no quarto. Van Helsing sorriu em resposta. Muito bem, disse ele. Sua memória é verdadeira, amigo John. Eu deveria ter me lembrado. E ainda assim, é justamente essa peculiaridade de memória que torna a doença mental um estudo tão fascinante. Talvez eu possa obter mais conhecimento sobre a loucura desse louco do que com os ensinamentos do mais sábio. Quem sabe? Continuei meu trabalho e antes que percebesse, já havia terminado. Parecia que o tempo havia passado rapidamente, mas Van Helsing ainda estava no escritório. Estou interrompendo? Ele perguntou educadamente ao parar na porta. De modo algum, respondi. Entre. Meu trabalho está concluído e estou livre. Posso ir com você agora, se quiser. Não é necessário, já ouvi. E então? Receio que ele não me considere lá muito. Nossa entrevista foi curta. Quando entrei em seu quarto, ele estava sentado em um banquinho no centro, com os cotovelos sobre os joelhos, e seu rosto era a própria imagem do descontentamento. Falei com ele da maneira mais animada que pude, e com um grau de respeito tão grande quanto possível. Ele não respondeu. Finalmente perguntei: Você não me reconhece? Sua resposta não foi nada tranquilizadora. Eu te conheço bem o suficiente. Você é o velho tolo Van Helsing. Queria que você se calasse e levasse sua tolice para outro lugar. Droga. Todos esses holandeses cabeças duras. Nenhuma palavra mais foi dita, mas ele permaneceu ali. Sua implacável indiferença me fez sentir como se eu não estivesse presente no quarto. Assim, perdi meu tempo e minha chance de aprender algo com este louco inteligente. Então, se me permite, irei me consolar com algumas palavras felizes daquela doce alma, Madame Mina. Amigo John, é uma alegria indescritível saber que não há mais ninguém a ser ferido, ninguém mais a ser atormentado com nossos terríveis problemas. Embora ela nos ajude, é melhor que ela não saiba de tudo. Concordo com você de todo o coração, respondi sinceramente, pois não queria que ele vacilasse nessa questão. A Sra. Harker está melhor fora disso. As pistas são suficientemente boas para todos nós, homens do mundo, que já tivemos em muitos lugares perigosos. Mas isso não é lugar para uma mulher. E se ela tivesse permanecido envolvida na questão, com o tempo isso inevitavelmente a teria destruído. Então Van Helsing saiu para se encontrar com a Sra. Harker e Quincy e Ort estavam todos ocupados seguindo as pistas sobre as caixas de terra.
Terminarei meu turno de trabalho e nos encontraremos esta noite. Diário de Mina Harker, 1º de outubro. É estranho para mim ser mantida no escuro que fui deixada hoje. Depois da confiança total de Jonathan por tantos anos, vê-lo manifestamente evitar certos assuntos e aqueles mais vitais de todos. Esta manhã, dormi até tarde depois das fadigas de ontem, e Jonathan também dormiu até tarde. Ele foi o primeiro a se levantar. Ele falou comigo antes de sair, nunca de maneira tão doce ou terna, mas nunca mencionou uma palavra sobre o que aconteceu na visita à casa do conde. E ainda assim, ele deve saber o quanto eu estava terrivelmente ansiosa. Pobre querido, suponho que isso tenha angustiado ainda mais do que a mim. A única coisa que insisti foi que eu não deveria ser envolvida nesse terrível trabalho, e eu concordei. Mas pensar que ele está escondendo algo de mim... E agora estou chorando como uma tola sentimental, quando sei que isso vem do grande amor do meu marido e da bondade e sabedoria daqueles outros homens fortes. Isso me fez bem. Bem, algum dia Jonathan me contará tudo. E para que ele não pense por um momento que eu escondi algo dele, também guardarei meu próprio segredo. Então, se ele tem medo de minha confiança, confiarei totalmente nele, com cada pensamento do meu coração, pronto para os olhos dele lerem. Sinto-me estranhamente triste e superprotegida hoje. Suponho que seja a reação do terrível susto. Na noite passada, fui para a cama quando os homens já tinham partido, simplesmente porque me disseram para ir. Não me sentia com sono e sentia-me totalmente consumida por ansiedade. Continuei refletindo sobre tudo o que aconteceu desde que Jonathan veio me ver em Londres, e tudo parece uma horrível tragédia, com o destino nos pressionando inexoravelmente para algum fim já determinado. Tudo o que fazemos, parece, não importa quão certo possa ser, acaba trazendo exatamente aquilo que mais queremos evitar. Se eu não tivesse ido para Whitby, a pobre querida Lucy ainda estaria viva. Se ela não tivesse ido visitar o cemitério até que eu chegasse, e se eu não tivesse ido lá durante o dia com ela, ela não teria caminhado até lá à noite em seu sono. E se ela não tivesse ido lá, naquela noite, e dormido, aquele monstro não teria destruído ela como fez. Oh, por que eu fui para Whitby? Aqui estou eu agora, chorando novamente. Eu me pergunto o que aconteceu comigo hoje. Tenho que esconder isso de Jonathan, pois se ele ouvisse que chorei sozinho uma única vez de manhã, eu, que nunca chorei por minha própria causa e em cuja presença ele nunca viu cair uma lágrima, o querido homem ficaria com o coração partido. Vou manter um rosto firme, e se me sentir triste, ele nunca verá. Suponho que essa seja uma das lições que as pobres mulheres têm de aprender. Não consigo lembrar como adormeci na noite passada. Lembro-me de ouvir o latido repentino dos cães e uma espécie de coro de sons mais baixos, como uma oração em uma tempestade muito agitada, vindo do quarto de Renfield, que fica em algum lugar abaixo do meu. Mas então houve silêncio sobre tudo, um silêncio tão profundo que me assustou, e me levantei e olhei pela janela. Tudo estava escuro e silencioso. As sombras negras lançadas pelo luar pareciam estar cheias de um mistério sombrio próprio. Nada parecia se mover, mas tudo estava sombrio e fixo como a própria morte, de modo que um fino fio de névoa branca rastejando com movimentos quase imperceptíveis pela grama ao redor da casa parecia ter uma consciência e uma vitalidade próprias. Creio que a digressão de meus pensamentos deve ter me feito bem, pois quando voltei para a cama, senti uma letargia se aproximando de mim. Deitei um pouco, mas não conseguia dormir. Então me levantei e olhei novamente pela janela. A névoa estava se espalhando, e agora estava bem próxima da casa, de modo que pude vê-la encostada contra a parede, como se estivesse escalando até as janelas. O pobre homem estava mais barulhento do que nunca, e embora eu não conseguisse distinguir uma palavra que ele dissesse, pude reconhecer em seu tom algum pedido apaixonado de sua parte. Então ouvi o som de uma luta e ouvi os atendentes se movendo para dentro. Fiquei tão assustada que me encolhi na cama e puxei as cobertas sobre minha cabeça, tampando meus ouvidos com os dedos. Eu não estava sonolenta, ou pelo menos assim pensava. Mas devo ter adormecido, pois exceto pelos sonhos, não me lembro de mais nada até amanhã, quando Jonathan me acordou. Acho que me esforcei e levei um tempo para perceber onde estava, e que era Jonathan que estava curvado sobre mim.
Meu sonho foi muito peculiar, e era quase típico da maneira como os pensamentos despertos se misturam, ou continuam nos sonhos. Achei que estava dormindo esperando Jonathan voltar. Estava muito ansiosa por ele e não conseguia mexer os pés. E minhas mãos e meu cérebro estavam pesados, de modo que nada podia funcionar normalmente. Então dormi insensível e profundamente. Então começou a se infiltrar em minha mente que o ar era pesado, úmido e frio. Afastei as cobertas do rosto e descobri, para minha surpresa, que tudo ao meu redor estava escuro. A luz do gás que eu havia deixado acesa para Jonathan havia sido reduzida, vindo apenas como um pequeno e fraco brilho através da névoa, que evidentemente havia se tornado mais espessa e derramava-se para dentro do quarto. Então me ocorreu que eu havia fechado a janela antes de ir para a cama. Eu teria me levantado para ter certeza disso, mas alguma letargia parecia acorrentar meus membros e até mesmo minha vontade. Permaneci imóvel e suportei. Era tudo o que podia fazer. Fechei os olhos, mas ainda podia ver através de minhas pálpebras. É maravilhoso quais truques nossos sonhos nos pregam e como convenientemente podemos ver imagens. A névoa ficou mais espessa e pude ver como ela vinha, pois parecia entrar como fumaça, ou como a energia branca e fervente de água em ebulição. Não através da janela, mas através das frestas da porta. Tornou-se mais espessa, até que parecia se concentrar no topo de uma coluna sólida de névoa no quarto, através do topo da qual pude ver a luz do gás brilhando como um olho vermelho. As coisas começaram a girar dentro do meu cérebro, enquanto a nuvem nebulosa girava no quarto e através de tudo vinham as palavras escriturais. Um pilar de nuvem de dia e de fogo à noite. Foi de fato uma grande orientação espiritual que estava vindo a mim em meu sono? Mas o pilar era composto tanto pelo dia quanto pela noite, pois o fogo estava no vermelho, que à noite ganhava um novo fascínio para mim. Até que, ao olhar, o fogo se dividiu e começou a brilhar para mim através do topo, como 2 olhos vermelhos, assim como Lucy me contou em seus momentos de devaneio em Whitby, no penhasco, sob a forte luz do sol, sobre as janelas de St. Mary's Church. De repente, o horror se abateu sobre mim, pois era isso que Jonathan tinha visto e descrito, e aquelas terríveis mulheres estavam ganhando vida através da névoa giratória na luz da lua. E em meu sonho devo ter desmaiado, pois veio uma escuridão negra. O último esforço consciente que minha imaginação fez foi me mostrar um rosto branco lívido se inclinando sobre mim, saindo da névoa. Preciso ter cuidado com esses sonhos, pois poderiam abalar a sanidade de alguém se fossem muitos. Eu pediria ao Dr. Van Helsing ou ao Dr. Seward que me receitassem algo para dormir, mas temo alarmá-los. Um sonho desses, neste momento, se tornaria parte dos medos que já têm por mim. Esta noite me esforçarei para dormir naturalmente. Se não conseguir, amanhã os farei me dar uma dose de cloral. Isso não pode me fazer mal e me proporcionará uma boa noite de sono. A noite passada me cansou mais do que se eu não tivesse dormido nada. – 2 de outubro, 22 horas. Na noite passada dormi, mas não sonhei. Devo ter dormido profundamente, pois Jonathan não me acordou ao ir para a cama. Mas o sono não me revigorou, pois hoje me sinto terrivelmente fraca e sem ânimo. Passei o dia tentando ler ou deitada cochilando. À tarde, o Sr. Renfield pediu para me ver. O pobre homem estava muito gentil, e ao me deixar, beijou minha mão e pediu que Deus me abençoasse. De alguma forma, isso me afetou muito. Estou chorando ao pensar nele. Essa é uma nova fraqueza da qual devo ter cuidado. Jonathan ficaria arrasado se soubesse que chorei. Ele e os outros ficaram fora até a hora do jantar, e todos chegaram cansados. Fiz o que pude para animá-los, e suponho que o esforço me fez bem, pois esqueci o quão cansada estava. Depois do jantar, me mandaram para a cama e foram todos fumar juntos, como dizem. Mas eu sabia que queriam contar uns aos outros o que tinha acontecido durante o dia. Pelo jeito de Jonathan, percebi que ele tinha algo importante para comunicar. Não estava tão sonolenta quanto deveria estar. Então, antes de me deitar, pedi ao Dr. Seward que me desse um pouco de algum tipo de opiáceo, pois não dormira bem na noite anterior. Ele, muito gentilmente, me preparou um calmante, dizendo que não me faria mal, pois era muito leve. Tomei-o e agora estou esperando o sono, que ainda se mantém afastado.
Espero não ter feito nada de errado, pois quando o sono começa a me cortejar, surge um novo medo, que talvez tenha sido tola ao me privar do poder de acordar, caso precise. Lá vem o sono. Boa noite.